Eu ainda estava no portão quando ouvi o comentário, e desde aquela hora tento entender se aquilo foi brincadeira, superstição ou só coincidência. Uma passageira mais velha, carregando um casaco dobrado no braço, encostou no marido e disse baixo, mas num tom que me fez olhar sem querer. De novo, não. Ela falou como quem já tinha passado por algum susto dentro de um avião, mas o jeito que ela olhou para a fuselagem parecia que reconhecia o modelo, não o voo. Não é comum alguém evitar entrar na aeronave daquele jeito, como se estivesse reconhecendo um animal que já tinha lhe atacado antes. E não é o tipo de sensação que a gente gosta de levar para uma cabine cheia de gente que confia na nossa calma. O voo era noturno, com 78 passageiros. Um daqueles voos silenciosos, cansados, em que o cheiro de perfume se mistura com o de tecido amassado e cobertores plásticos. Só que enquanto eu fazia a contagem mental e fechava o compartimento da fila 3, senti uma vibração diferente sob os pés. Não era nada forte, só diferente. Como se o avião tivesse respirado mais fundo do que o normal. Eu não comentei nada, nem poderia. A gente aprende desde o curso que qualquer detalhe dito na hora errada vira pânico. Mas aquela vibração voltou na hora em que fechei a última porta de bagagem e me virei para o fundo. Veio do assoalho como um estalo abafado debaixo do carpete. E junto com isso, um ruído bem leve. Algo entre estática e sussurro, vindo da caixa de som da Galley, mesmo desligada. Eu toquei na estrutura de metal para conferir se tinha ficado eletrizada. Nada. Absolutamente nada. Só que a sensação ficou comigo, como um aviso que eu não tinha entendido direito. Pouco antes da decolagem, enquanto o comandante fazia o briefing, a mesma passageira de mais cedo chamou minha atenção outra vez. Ela manteve a cabeça baixa durante todo o discurso, mas quando as luzes reduziram, ela levantou o rosto e encarou a cabine com uma expressão que eu nunca tinha visto em passageiro nenhum. Espera. Como se algo estivesse prestes a acontecer ali dentro. Antes mesmo das rodas saírem do chão. Quando taxiamos, o avião parecia normal. Os motores soavam como sempre. Aquele ronco firme que costuma acalmar a maioria das pessoas. Mas quando começamos a alinhar para a decolagem, eu percebi que o copiloto repetia uma frase para o comandante, como parte de algum checklist interno. Só que ele repetia do mesmo jeito, na mesma entonação, como se estivesse lendo e relendo a mesma linha sem perceber. Eu ouvi 3 vezes, e era exatamente a mesma frase. Não era comum, nem um pouco. Quando o avião levantou o nariz, eu senti a pressão normal nos tímpanos, mas também senti outra coisa. A vibração que eu tinha notado antes ficou mais forte. Não ao ponto de assustar alguém, mas ao ponto de eu saber com certeza que não era normal. Era irregular, como se o avião estivesse tentando corrigir alguma coisa sozinho. Como se estivesse lutando com algo que eu não conseguia ver. Os passageiros não notaram de imediato. A maioria estava com os olhos fechados ou grudada no descanso de braço. Só que o painel interno, aquele que mostra altitude, velocidade e temperatura, piscou por 1 segundo. Bem rápido. O tipo de piscada que poderia ser só uma oscilação de luz, se não tivesse coincidido exatamente com o barulho que ouvi debaixo dos meus pés. Um estalo, depois outro. E no meio desse segundo estalo, luzes de leitura acenderam sozinhas, uma por uma, na fileira do meio. Eu lembro da primeira acendendo sobre um rapaz que dormia com a cabeça encostada na parede. Ele abriu os olhos devagar, como se estivesse sendo filmado. O comandante fez um aviso curto, dizendo que entraríamos numa área de turbulência leve. Ele falou com a voz controlada, impecável. Só que enquanto ele falava, o barulho vindo do painel não era de turbulência. Era um som seco, intermitente, como quando um rádio tenta encontrar frequência. E então algo aconteceu que eu nunca tinha visto num voo. A altitude começou a marcar negativo. Não foi por muito tempo, só alguns segundos.
Mas o número estava lá, claro, piscando, e nesse instante, o mesmo sussurro que eu tinha ouvido na galley voltou, só que agora vindo das caixas de som acima dos assentos, como se o sistema estivesse testando alguma coisa, ou tentando falar. Eu ainda não sabia, mas aquilo era só o começo do que viria. E eu juro, se eu fechar os olhos agora, consigo ouvir aquele ruído de novo, bem no momento em que o avião deixou de responder aos comandos. Logo depois da altitude marcar negativo, o avião deu uma oscilação seca, como se alguém tivesse puxado o assoalho para baixo por um segundo. Não foi uma queda completa, mas foi o suficiente para todo mundo sentir aquele frio na barriga que só quem já passou por isso entende. Eu segurei no encosto de cabeça de um dos assentos, tentando não demonstrar nada, mas o meu corpo reagiu antes da minha mente. Meus dedos ficaram gelados. Olhei para a tripulação técnica esperando algum aviso, alguma explicação, até mesmo um ajuste de voz na cabine. Nada. Só silêncio. E então o rádio interno fez um chiado tão forte que alguns passageiros se viraram automaticamente. Era o tipo de ruído que normalmente antecede um anúncio, mas dessa vez não tinha ninguém falando. A única coisa que saiu foi um estalo metálico, carregado, como se o aparelho tivesse respirado antes de decidir não funcionar. O avião sacudiu outra vez, mais forte. Os cintos começaram a bater na lateral das poltronas vazias. Uma criança na fileira 4 soltou um grito curto antes de começar a chorar. Eu me inclinei para ajudar, mas antes que eu desse um passo, as máscaras de oxigênio despencaram. Todas. De uma vez. É estranho dizer isso, mas o barulho que elas fazem quando caem é muito mais alto do que as pessoas imaginam. É um som seco, agressivo, e naquele momento pareceu ainda pior, como se o avião tivesse decidido que não podia esperar um segundo a mais. O corredor inteiro virou pânico. Gritos, mãos tremendo, gente puxando máscara antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Mas o que realmente me atingiu foi o fato de que a cabine não tinha feito nenhum aviso, nenhuma instrução, nenhuma orientação, só as máscaras caindo sozinhas. Eu tentei falar com o comandante pela linha direta, mas só ouvi ruído. E então, logo depois de mais um estalo, o copiloto falou: "Aguarde a estabilização." A frase veio limpa, mas sem emoção, sem urgência, sem variação. E o pior, ele repetiu a mesma frase logo em seguida, com a mesma entonação, como se estivesse preso em um único comando. Aguarde a estabilização. Aguarde a estabilização. Aguarde a estabilização. Cada repetição parecia mais deslocada. Aquilo não era orientação. Era erro, eu sabia. Segurei na lateral do compartimento de bagagem porque o avião fez um movimento brusco, um mergulho tão repentino que várias pessoas bateram a cabeça no encosto da frente. A sensação não foi de turbulência comum. Foi como se o avião tivesse perdido sustentação por alguns segundos antes de recuperar. As luzes piscaram. O chão vibrou como se algo estivesse arranhando por baixo, lá perto da estrutura principal. Eu ouvi uma mala cair dentro do compartimento sobre a minha cabeça. E no meio de tudo isso, um passageiro levantou. Ele levantou mesmo com o avião oscilando, mesmo com as máscaras caídas, mesmo com todo mundo gritando. Ele correu em direção à porta, e eu juro que não sei de onde ele tirou força. Eu tive que segurá-lo, e quase fomos os dois ao chão quando o avião subiu de repente, como se estivesse sendo puxado para trás. "Eu preciso sair", ele repetia. "Eu preciso sair." A voz dele era pura convulsão emocional. Não era só pânico, era desespero animal. O tipo de medo que faz alguém tentar abrir uma porta pressurizada no meio do voo. Eu o segurei com as duas mãos e tentei manter firmeza sem gritar, mas não adiantava muito porque, naquele momento, o avião começou a subir e descer em ciclos curtos, como uma respiração descontrolada. As malas nos compartimentos deslizaram, bateram umas nas outras. O barulho parecia de metal amassando em câmera lenta.
E então aconteceu uma coisa que eu conto, mas até hoje não sei explicar: a música. O sistema interno simplesmente ativou uma trilha instrumental suave, não de aviso, não de segurança, não de nada reconhecível. Era uma melodia lenta, quase de sala de espera, tocando em volume baixo enquanto o avião mergulhava e subia como se estivesse sendo puxado por cabos invisíveis. Algumas pessoas começaram a rezar. Outras gritavam o nome de alguém, suplicando. Eu tentava manter voz firme, mas a turbulência ficou tão intensa que por um momento eu tive certeza de que minhas pernas não iam aguentar. O avião tremia como se estivesse se desfazendo por dentro. Eu consegui chegar perto da cabine, mas ela estava trancada. Eu bati, chamei o comandante pelo nome, apertei o interfone tantas vezes que meu dedo chegou a doer. Só recebia estática em resposta. O copiloto repetiu a frase mais uma vez. A mesma frase, a mesma entonação. Aguarde a estabilização. E o que me congelou não foi só o conteúdo. Foi o ritmo. Era sempre depois da mesma pausa. O mesmo intervalo entre as palavras. Como uma gravação disparando sozinha, em loop. O avião deu um mergulho mais profundo. Eu bati de ombro na lateral da porta. O impacto fez o interfone tocar um som metálico e a música instrumental subiu um tom, como se o sistema estivesse tentando corrigir o próprio volume. Não era só turbulência. Não era só falha técnica. Era como se o avião estivesse comandando ele mesmo. E ninguém dentro da cabine respondia. Foi nesse momento que eu percebi que algo muito grave estava acontecendo. Algo que não combinava com nenhum treinamento, com nenhum protocolo, com nada que eu tivesse aprendido. O tipo de coisa que não dá para explicar em relatório de ocorrência porque não tem nome. E foi aí, exatamente aí, que eu comecei a achar que talvez ninguém estivesse no controle. E que, se estivesse, não era humano. A última coisa que lembro claramente lá dentro é o momento em que o avião parou de subir e descer. Não foi gradual, não foi suave. A sensação simplesmente desligou. Como se alguém tivesse apertado um interruptor e a cabine inteira tivesse entrado em silêncio ao mesmo tempo. O contraste foi tão brusco que algumas pessoas continuaram gritando por instinto, mesmo sem o avião mais se mover. Outras ficaram hiperventilando, agarradas nos assentos, incapazes de perceber que a vibração tinha desaparecido. O silêncio não era normal. Era um silêncio que parecia preenchido, pesado, como se o ar estivesse aguardando alguma resposta. A música instrumental ainda tocava, baixa, mas presente, inadequada, era quase ofensiva naquele contexto. Eu consegui me soltar do encosto onde tinha me apoiado e fui até a porta da cabine. Toquei a superfície metálica com a ponta dos dedos e senti que o metal estava morno. Isso não acontece com frequência. O calor que sai dali costuma ser difuso, não concentrado daquele jeito. Chamei o comandante mais uma vez. Nenhuma resposta, só a mesma frase mecânica. Aguarde a estabilização. Mas dessa vez, ela veio misturada com estática, como se o sistema tivesse falhado na metade da reprodução. Não soou como voz humana, soou como áudio quebrado, fragmentado. Eu já não sabia o que fazer. O avião estava estranhamente estável, mas ninguém lá dentro tinha controle algum. Olhei para o painel interno. A altitude subia devagar, depois descia um pouco, depois subia de novo, como se estivesse sendo ajustada milimetricamente por algum sistema que eu não conhecia. E foi então que percebemos que estávamos descendo. Não do jeito que um avião normalmente desce. Era uma descida reta demais, limpa demais, sem nenhuma variação, como se estivéssemos sendo colocados no chão por mãos invisíveis. Os passageiros começaram a rezar mais alto. Outros fecharam os olhos. Eu tentei manter a calma, mas meu corpo tremia. As luzes internas acenderam sozinhas, todas ao mesmo tempo. E de repente, a música desligou. O silêncio que veio depois foi tão grande
que eu ouvi minha própria respiração ecoar na máscara de oxigênio que eu ainda segurava sem perceber. O toque no solo aconteceu como se não tivesse peso. Não houve o impacto comum, aquela pequena batida que todo mundo reconhece. Foi como se o avião tivesse deslizado para o chão, suavemente, totalmente guiado. E então, tudo apagou. Telas, luzes, painel interno, tudo. Eu lembro de pensar que tinha desmaiado, mas na verdade foi o sistema inteiro que desligou. Só voltou a acender quando já estávamos parados. Eu acordei no hospital. Isso eu nunca vou esquecer. A voz do médico soava distante, como se viesse debaixo de água. Ele dizia que todos tinham sobrevivido. Todos, até o homem que tentou abrir a porta. Não houve feridos graves, apesar do caos. E o mais estranho, não houve registro de problema mecânico aparente. Os técnicos revisaram tudo. Eu precisei dar meu depoimento, mas nada se compara ao que me mostraram depois. A caixa preta não tinha gravado absolutamente nada do período da turbulência. O arquivo estava intacto, sem sinais de falha. Só não havia dados, como se alguém tivesse cortado o trecho de forma limpa. E havia uma última informação, aquela que até hoje não consigo esquecer. No painel final, um engenheiro me chamou discretamente para ver. Havia uma mensagem no relatório digital, na parte destinada ao registro automático de sistemas. Modo de correção concluído. Só isso. Nenhuma explicação, nenhuma origem. Eles disseram que poderia ter sido um erro de software, uma leitura falsa, alguma interferência. Mas o olhar que o engenheiro trocou comigo não combinava com essas respostas. Ele parecia tão perdido quanto eu. Hoje, quando lembro daquele voo, tento convencer a mim mesma de que tudo foi consequência de falha técnica somada ao desespero coletivo. Mas sempre que fecho os olhos, volto exatamente para o mesmo instante em que a música começou a tocar sozinha, enquanto o avião mergulhava sem ninguém responder lá na frente. A aeronave pousou. Todos sobreviveram, mas nunca disseram quem estava no comando. E eu, sinceramente, não sei se quero descobrir. Eu costumo caminhar muito no meu dia a dia. Não é por saúde nem por hábito, é só porque sempre fiz tudo a pé mesmo. Trabalho perto, mercado perto, tudo perto. E em um desses trajetos, no fim de uma tarde comum, eu notei uma coisa que, na hora, nem sei por que me incomodou tanto. A sombra no chão, a minha própria sombra, parecia um pouco atrasada de mim. Nada gritante, só alguns centímetros para trás, como se tivesse um descompasso entre o meu movimento e o dela. Pensei que fosse impressão, que eu estava cansado, que a luz do sol talvez estivesse batendo de uma forma diferente. Não dei importância. Mas no dia seguinte, quando passei pelo mesmo trecho da rua, olhei de novo. O atraso estava lá, e eu não estava tão cansado assim. A sombra mexia um pouco depois de mim, com aquele meio segundo de diferença que não devia existir. A partir daí, comecei a testar sem perceber que estava testando. Virava o rosto para o lado e a sombra demorava para acompanhar. Dava um passo mais rápido e ela parecia patinar por um instante antes de copiar o movimento. Só que copiar não é exatamente a palavra certa. Era como se tentasse copiar, mas não conseguisse totalmente. Uma imitação ruim, que parecia forçada. Isso tudo aconteceu em menos de uma semana. E eu senti que aquilo começou a influenciar o jeito que eu andava. Fiquei mais rígido, tenso, como se fosse possível andar certo para a sombra voltar para o lugar. Ridículo, eu sei, mas era o que eu tentava. Só que a sombra não voltava. Teve um dia, já no início da manhã, em que reparei outra coisa. Eu estava andando numa rua tranquila, sem movimento, quando percebi que a sombra parou. Eu continuei dando passos, mas ela ficou ali, imóvel. Olhei para trás.
e ela estava parada na posição exata de um passo anterior, como se tivesse esquecido de vir junto. Depois de uns 2, talvez 3 passos meus, ela acordou e correu para alcançar. Eu lembro que parei no mesmo instante. Fiquei parado no meio da rua, sem motivo nenhum, olhando para o chão como se tivesse visto um acidente. A sombra encostou certinho nos meus pés, como deveria. Mas a sensação de que eu tinha flagrado alguma coisa errada ficou me corroendo. Depois disso, comecei a reparar que ela olhava, não sei se esse é o termo certo, para lugares onde eu não olhava. Eu estava de frente e ela parecia inclinada para o lado. Às vezes, apontada para uma esquina onde não havia nada. Às vezes, com o corpo meio virado, enquanto eu fazia outra coisa, como se prestasse atenção em coisas que eu não via. Foram dias assim, sempre um detalhe novo que não fazia sentido. E tudo foi acumulando numa ansiedade que eu não sabia como explicar. Eu tentava ser racional, pensar em reflexos, em ângulos, em luz passando entre prédios, mas nada encaixava de verdade. Um fim de tarde, voltando do mercado, eu decidi encarar isso como se fosse um problema que dava para resolver. O sol estava baixo, formando sombra longa, perfeita para observar. Eu andei de propósito num trecho onde o chão era plano. Fiquei olhando a sombra o caminho inteiro, tentando identificar exatamente o que estava fora do lugar. Foi nesse dia que eu percebi algo que até hoje me embrulha o estômago. A sombra não estava apenas atrasada, ela estava seguindo uma direção diferente da minha, quase imperceptível, mas real. Como se eu continuasse a caminhar, ela acabaria desviando, tomando outro rumo. Era como se ela estivesse me deixando. Eu não devia ter testado, mas testei. Andei mais um pouco, atento, e de repente virei bruscamente para a esquerda. A sombra hesitou. Eu vi com clareza. Ela não virou comigo na mesma hora. Ficou parada por uma fração de segundo, como se não tivesse entendido o movimento. E depois continuou andando na direção antiga, seguindo a rota que eu teria seguido se não tivesse virado. 2, talvez 3 passos, sozinha. Só depois disso ela corrigiu e encostou de novo em mim. Eu senti o rosto esquentar na hora. Não foi medo de filme, foi um tipo de pânico que parece que amarra sua respiração por dentro. Eu sabia que aquilo não podia estar acontecendo, mas eu também sabia que eu tinha acabado de ver. Não tinha como desver. Desde esse dia, a sombra nunca mais voltou ao normal. Na maior parte do tempo, ela acompanha, mas não perfeitamente. Às vezes parece inquieta, como se estivesse calculando alguma coisa. Às vezes para, às vezes se adianta. E eu comecei a evitar andar em horários de sol forte. Prefiro nuvem, chuva, noite, qualquer coisa que me impeça de ver aquela silhueta no chão. Mas nem sempre dá para evitar. E quando não dá, acontece o pior. Isso começou há pouco tempo, mas é o que realmente me faz acreditar que tem algo errado, algo que não sei explicar. Quando passo perto de paredes, muros, fachadas, laterais de casas, eu percebo que a sombra não encosta mais completamente no meu corpo. O contorno dela fica um pouco afastado de mim, como se houvesse um pequeno espaço entre nós dois, como se ela não estivesse mais colada em mim. É isso que mais me adoece, porque sombra não tem distância, não existe espaço entre uma pessoa e a própria sombra, mas eu sinto que existe. E a pior parte é que, quando eu tento me aproximar do muro para forçar a sombra a encostar, ela encosta atrasada, sempre atrasada, como se estivesse tentando decidir se ainda deveria acompanhar meu corpo, ou se já não fosse mais dela. Eu parei de tentar entender. Só tento não olhar. Mas no fundo eu sei. Ela quer tomar outro caminho. Ela quer ir embora. E eu não sei o que acontece com alguém quando a própria sombra decide que não pertence mais a ele.
Boa parte da minha vida adulta passou sem que eu percebesse como eu tinha me afastado das pessoas. Quando um dos meus amigos sugeriu que a gente fizesse uma pequena viagem num fim de semana só para respirar um pouco, eu aceitei sem pensar muito. Fazia tempo que eu não convivia com ninguém de verdade. Parecia bom estar entre rostos conhecidos outra vez, nem que fosse por 2 dias. A gente dividiu uma casa simples, numa cidade pequena, dessas que parecem estar sempre no mesmo ritmo. Fomos em 6. Eu, o Gustavo, o Leandro, o Daniel, a Carol e a Lívia. Todo mundo levou comida, bebida e a promessa de que não tocaríamos em assuntos pesados. A ideia era descansar, conversar besteira e tentar lembrar como era estar leve. Na primeira noite, depois do jantar, ficamos todos na varanda. Era o único lugar da casa que parecia ter vida. A luz amarelada da lâmpada, o cheiro de terra depois da chuva e aquele som de grilos criando um fundo constante. A conversa não tinha tema certo. Alguém falava de infância, outro lembrava de um professor estranho, outro fazia comentários sobre os vizinhos da rua de baixo. Era um daqueles momentos que a gente nem percebe que está confortável. Eu só percebi que tinha mais uma pessoa quando ouvi um riso curto atrás de mim. Um riso seco, rápido, como se a garganta só estalasse. Eu virei porque achei que alguém tinha contado algo que eu não escutei. Mas não tinha piada acontecendo. Foi aí que vi a mulher. Ela estava sentada no canto da varanda, quase colada na parede. Tinha o cabelo preso de qualquer jeito, a roupa comum, expressão neutra. Nada nela chamava a atenção de verdade. Era justamente isso que incomodava. Eu não vi quando ela chegou. Ninguém viu. Mas ela estava ali, sentada como se sempre tivesse estado. Fiquei esperando alguém apresentar. Não aconteceu. Um de nós comentou alguma coisa sobre o clima da cidade e a conversa simplesmente continuou. Só que de vez em quando, aquele mesmo riso dela aparecia, curto, seco, sem um músculo do rosto acompanhando. Eu tentei puxar assunto com o Gustavo mais tarde, perguntando baixinho se ele tinha convidado alguém. Ele só fez sinal de negativo. A Carol ouviu e disse que achou que era amiga da Lívia. A Lívia pensou que fosse conhecida do Daniel. O Daniel jurava que tinha visto ela cumprimentar o Leandro, mas o Leandro não lembrava disso. A mulher não falou uma única palavra. Só observava, como se estivesse estudando cada um de nós. O riso dela aparecia sempre nos momentos mais aleatórios, como se ela estivesse reagindo a algo que ninguém disse. Já era madrugada quando resolvemos ir dormir. Deixamos a varanda e quando eu olhei para trás, ela ainda estava sentada, sem piscar, sem mexer as mãos. De manhã, a primeira coisa que fiz foi perguntar abertamente quem tinha levado a mulher. A resposta foi unânime: ninguém. Todos achavam que ela era amiga de alguém. A sensação geral era de desconforto, mas ao mesmo tempo tão absurda que ninguém sabia se ria ou se ficava preocupado. Voltamos para casa no domingo. A viagem, que era para ser leve, acabou deixando um peso estranho em mim. Passei a noite pensando naquela mulher sentada perto da parede, como se não pertencesse ao mundo. Na segunda-feira, enquanto eu me preparava para dormir, ouvi um som vindo do corredor. Um riso, o mesmo riso seco, curto, como um estalo. Na hora pensei, deve ser minha cabeça pregando peça. Tinha sido um fim de semana estranho, eu estava cansado. Forcei a esquecer. Na noite seguinte, o riso voltou. Dessa vez, no meu quarto. Parecia baixo, como se estivesse sendo preso por alguma coisa. Eu me virei na cama, achando que tinha deixado a televisão ligada, mas o quarto estava escuro e silencioso. O riso parou assim que eu sentei. Na terceira noite, percebi que o som não vinha do quarto, nem da sala, nem da rua. Vinha de mim. Era como se tivesse algo vibrando dentro da minha garganta, tentando sair. Quando aconteceu, o riso não parecia meu. Não tinha nada a ver com o som que faço quando rio de verdade. Era o riso dela, exatamente igual.
Frio, sem emoção, como se fosse só um mecanismo, não um sentimento. A sensação era horrível, porque eu não conseguia controlar. Eu fechava a boca com força, mas o som escapava pelo ar comprimido entre os dentes. Às vezes vinha trêmulo, como se não fosse natural. Outras vezes tão forte que fazia o peito doer. Meu corpo parecia emprestado. O pior era sempre depois. Todo o músculo da minha garganta ficava dolorido, como se eu tivesse gritado por horas. Mas eu não tinha gritado. Eu tinha rido. Ou algo tinha rido por mim. Pensei em falar com os meus amigos, mas que tipo de pessoa liga dizendo que está rindo sem querer com a voz de uma mulher que apareceu do nada numa varanda? Eu tentava seguir meu dia normalmente, mas chegava a noite e o riso sempre voltava. Às vezes de madrugada, às vezes pouco depois de apagar a luz. Teve um momento, acho que depois da 6ª ou 7ª noite, em que eu tentei gravar minha própria voz para ver se conseguia pegar o riso surgindo. Mas na hora que eu apertei o botão de gravar, o som não veio. Só aparecia quando eu estava sozinho, no escuro, sem fazer esforço. Eu comecei a dormir sentado, com medo de que aquilo piorasse. Era quase um reflexo dormir com a mão na garganta, como se eu pudesse impedir o riso de escapar. Só que não adiantava. Toda vez que acordava com a sensação de que alguém estava me observando, o som saía, como se respondesse a esse medo, até que de repente parou. Numa das noites, eu deitei exausto, esperando que o riso viesse como sempre. Mas ele não veio, nenhum estalo, nenhum tremor. Eu fiquei acordado por horas, esperando alguma coisa acontecer. Nada aconteceu. Pensei que finalmente tinha passado. Talvez fosse o cansaço ou algum tipo de crise nervosa. Talvez o fim de semana tivesse mexido com a gente de um jeito que eu não entendi na hora. Talvez eu estivesse impressionado. No dia seguinte, por volta das 8 da manhã, eu desci para buscar o jornal na porta. Quando abri a porta, 2 vizinhos estavam parados na calçada, olhando para minha janela com uma expressão estranha. Eles perguntaram se estava tudo bem, porque disseram ter ouvido alguém gargalhar dentro da minha casa. Uma mulher, alto, como se tivesse ecoado pelos cômodos. Eu estava sozinho e eu não gargalhava fazia dias. Voltei para dentro e a casa estava completamente silenciosa. Mas o ar parecia pesado, como se ainda tivesse algo ali, observando atrás de alguma porta, esperando eu ficar quieto para respirar fundo de novo. Ou para rir. Eu nunca mais ouvi o som. Mas de vez em quando a noite fica mais parada que o normal, sinto aquela mesma vibração leve na garganta. Como se estivesse testando espaço. Como se quisesse ver se ainda consegue voltar. Eu só espero que não consiga, porque eu já sei que, se conseguir, não vai ser mais a minha voz que vai sair, é a dela. Sempre foi, e eu não sei quanto tempo mais ela aguenta ficar calada. Vou começar direto, do jeito que eu falaria para alguém que estivesse sentado na minha frente, sem tentar organizar demais, porque nada disso foi organizado na época. Tem coisas que só continuam rondando a cabeça da gente, mesmo quando a gente tenta esquecer. E eu tô falando de meses da minha vida em que tudo girava no mesmo ponto. O cemitério municipal aqui da cidade e a sepultura do meu melhor amigo. O Kaique. Ele morreu por causa de um acidente que aconteceu com o meu carro. Era para ser só uma volta rápida, só para matar o tédio de um domingo à tarde. Ele pediu para dirigir, eu deixei. E a gente saiu falando besteira, ouvindo música velha no rádio. Não teve nada de extraordinário. Só uma curva mal feita e a sensação de que a traseira do carro escorregou por cima de pedrinhas soltas. Eu lembro de ter fechado os olhos por um segundo e quando abri de novo, o carro já tinha batido. Eu saí praticamente inteiro. Ele não. Isso é uma coisa que eu evito detalhar, porque até hoje eu não sei como lidar. O enterro foi numa manhã fria,
com aquela garoa fina que molha as roupas sem a gente perceber. A mãe dele chorava tão baixinho que parecia que a dor dela estava escondida para dentro, sufocada. Eu fiquei parado o tempo todo, com a cara quente, sem ter coragem de olhar ninguém. Na hora que começaram a jogar a terra, eu tive um impulso que não sei explicar. Fui até a beirada e falei quase sem voz, que eu ia voltar toda semana para conversar. Era como se eu estivesse tentando consertar o que não dava mais. Na primeira semana, eu fiquei uns minutos parado ali, sem saber o que falar. Depois fui acostumando. Levava cigarro, marca que ele gostava, e deixava um ali, encostado na cruz de madeira que ainda não tinha sido trocada pela lápide definitiva. Levei também umas cartas curtas, coisa de 2 linhas, falando da vida, do pessoal do bairro, de como a mãe dele estava sendo forte. Eu não tinha certeza se aquilo servia para alguma coisa além de me aliviar, mas continuei. Foram meses indo toda semana, sempre no mesmo horário, perto do fim da tarde. O cemitério é simples, todo organizado em ruas estreitas, com aqueles túmulos baixos e antigos. Tem uma árvore grande perto da quadra onde ele foi enterrado. E quando venta, as folhas fazem aquele barulho parecido com chuva. Era sempre assim quando eu chegava. O barulho das folhas e a sensação de que o resto do mundo estava distante. Teve um dia que eu cheguei mais tarde. O trabalho atrasou, o ônibus demorou, e quando eu finalmente passei pelo portão, já estava escurecendo. Fui andando no automático, como quem sabe exatamente cada passo. Só que quando virei na rua da sepultura dele, eu travei. O túmulo estava limpo, as flores novas, vivas, como se tivessem sido colocadas naquela hora. E tinha um cigarro aceso bem na beirada, soltando uma fumacinha fina. Eu senti aquela pressão no peito, aquela sensação de que alguma coisa estava deslocada. Olhei para os lados, achei que fosse algum parente, mas não tinha ninguém. O vento estava parado, não tinha barulho nem de folha. Eu contei isso para a mãe dele no dia seguinte, tentando falar como quem não está dando importância. Ela só me olhou com aquele cansaço que vem de perder um filho. Disse que ninguém da família tinha ido lá naqueles dias. Nem ela, porque não estava conseguindo forças. Passei a semana toda pensando nisso. Acendi o cigarro. Será que alguém fez isso para mim? Será que eu só interpretei errado? Tentei inventar explicação, mas nada encaixava. Então, na outra visita, levei uma garrafa de bebida que a gente tomava nas noites de jogo. Deixei ali com a tampa aberta, meio que como se fosse uma brincadeira idiota entre nós dois. Eu pensei, se alguém estiver mexendo, vai abrir, vai levar, sei lá. Voltei no dia seguinte. A garrafa estava vazia, não caída, não derrubada, só vazia. E na terra, do lado direito da sepultura, tinha uma marca funda, parecendo uma pegada. Uma só. Não era de funcionário, porque eles usam bota e deixam tudo marcado. Aquilo parecia pé de tênis, pesado, muito pesado. Eu comecei a ir mais, 2 vezes por semana, depois 3. Me perdi um pouco. Não era culpa só, era como se eu estivesse preso naquele lugar. Eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso. Vivia como se as horas fossem só o intervalo entre uma visita e outra. A coisa toda saiu do controle numa noite de sexta-feira. Eu tinha bebido, não para comemorar nada. Era mais para desligar a cabeça. Só que ao invés de ir para casa, eu fui para o cemitério. Era tarde, o vigia ainda não tinha fechado o portão. Ele me avisou que estava dando tempo, que eu tinha de ser rápido, mas acho que ele percebeu que eu não estava muito bem e me deixou entrar sem questionar. Eu fui direto, andando meio torto, meio rápido. Quando cheguei na sepultura, eu sentei no chão com as pernas dobradas e encostei as costas no túmulo da frente. Falei com ele como se estivesse vivo. E aí, com a garrafa na mão, eu gritei: "Você não me perdoa, né? É isso?" O vento levantou do nada. Não era brisa, não. Foi um sopro forte, repentino, que levantou poeira, derrubou umas folhas e fez o cigarro que eu tinha deixado ali, apagado.
se acender. Eu vi a brasa surgir do nada, como se alguém tivesse puxado uma tragada. Eu senti um arrepio que começou na nuca e desceu pelas costas, um frio tão fora de lugar que me deixou sem reação. Acho que eu continuei ali, olhando aquilo sem conseguir levantar. Não lembro de muita coisa depois. Só lembro de um cansaço que bateu pesado, como se meu corpo tivesse desistido. A última coisa que me vem na memória é a árvore balançando como se estivesse numa ventania, mas o resto do cemitério silencioso. O vigia me encontrou de manhã, deitado meio por cima da sepultura, como se eu tivesse apagado ali. Ele me acordou assustado, perguntando se eu estava passando mal. Levantei devagar, com a cabeça pesada, e ele ficou me olhando com uma cara estranha. Perguntei o que era. Ele apontou para o túmulo, onde deveria estar o corpo, onde eu vi ser enterrado, onde eu passei meses conversando, deixando cartas, cigarro, bebida. Não tinha mais nada, só o buraco aberto. A terra removida, funda, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. Não era obra de animal, nem de vândalo. A madeira que sustentava o caixão estava quebrada, empurrada para cima, e dava para ver que o vão era recente. Eu fiquei parado olhando aquilo, com o vento frio batendo no rosto, enquanto o vigia falava alguma coisa que eu não escutei direito. Não pedi explicação, não falei nada. Só fiquei ali com a sensação de que alguma coisa tinha sido levada de mim de novo, e que dessa vez eu não tinha para onde correr. Desde aquele dia, eu não voltei mais. Mas passo longe do muro do cemitério. Longe mesmo. Não porque eu tenha medo de ver algo. É o contrário. Tenho medo de ver nada. Tenho medo de olhar e perceber que o buraco continua lá, esperando por alguém que prometeu voltar toda semana. Boa parte do que eu vou contar só fez sentido para mim depois dos meus 30 e poucos anos. Antes disso, eram só lembranças soltas, coisas que eu nunca tinha parado para ligar uma à outra. Só que, nos últimos meses, começaram a se repetir de um jeito estranho demais para ser coincidência. Quando eu era criança, lá pelos 8 ou 9 anos, lembro de um rapaz que aparecia em praticamente tudo que a escola fazia fora da sala. Excursão, apresentação de final de ano, feira de ciências, ele estava sempre lá. Não era aluno, não era irmão de ninguém, não era funcionário. Era só um jovem quieto, de postura meio rígida, sempre parado um pouco afastado, como se estivesse esperando alguém terminar alguma coisa. Nunca conversei com ele. Na verdade, quase ninguém conversava. Ele ficava ali, olhando, às vezes mexendo nas mãos, outras vezes com um olhar tão neutro que parecia nem estar prestando atenção. E sei lá, naquela idade a gente não questiona muita coisa. Só lembro de achá-lo normal. Um daqueles rostos que aparecem na vida da gente e depois somem. E ele sumiu mesmo. Cresci, mudei de cidade, vivi minha vida. Não pensei nele por décadas. A primeira vez que eu o vi de novo foi num casamento. Eu estava na mesa do fundo, meio escondido, e quando levantei para pegar água, notei um rapaz parado perto da porta lateral. Ele estava sozinho, encostado na parede, com aquela mesma expressão neutra que eu lembrava. O jeito de ficar com os ombros relaxados, mas o pescoço ereto. O olhar fixo em alguma coisa que só ele sabia. O choque veio depois. Ele tinha exatamente o mesmo rosto de quando eu era criança. A mesma idade. Não foi um déjà vu. Não foi semelhança. Era a mesma pessoa. Passei dias tentando achar uma explicação lógica. Talvez fosse só alguém muito parecido. Talvez eu estivesse cansado. Talvez o álcool. Mas o incômodo ficou ali, como uma farpa. Depois disso, ele começou a aparecer de novo. Não todo dia, nem de forma explícita. Era sempre de longe, como se estivesse passando por acaso. Uma vez no hospital, eu estava visitando meu tio, que estava internado.
Quando fui pegar elevador, vi o rapaz sentado numa das cadeiras do corredor, olhando para frente, as mãos entrelaçadas, como se estivesse aguardando uma consulta. Ele não me olhou, nem desviou o rosto, mas eu soube na hora que era ele. Outra vez, num ponto de ônibus, no fim da tarde. Eu estava cansado depois do trabalho e só percebi, depois de alguns minutos, que o rapaz, a uns metros de distância, tinha aquela mesma postura, o mesmo jeito de apoiar os pés no chão. Eu mudei de lugar sem pensar, e ele continuou lá, quieto, como se estivesse esperando outro ônibus. Também o vi no mercado, empurrando um carrinho vazio, andando devagar pelos corredores como se não procurasse nada. E numa caminhada cedo, quando passei por ele na pista de Cooper, e meu corpo inteiro gelou, porque ele estava parado ao lado da pista, como se estivesse estudando o movimento das pessoas. Ele nunca me olhou diretamente, nunca falou nada, nunca se aproximou, só observava. Era isso que mais me deixava desconfortável. Não tinha ameaça, não tinha interação, não tinha nada. Era quase pior assim. Com o tempo, comecei a reparar que ele surgia sempre em momentos marcantes. O casamento, a internação do meu tio, um período difícil no trabalho, o fim de um relacionamento, sempre ali, como se estivesse registrando alguma etapa, algum ciclo. Até que, um dia, eu decidi ir atrás dele. Foi num parque da cidade. Eu tinha ido caminhar e o vi a poucos metros perto das árvores. Ele estava olhando para um grupo de pessoas que praticava alongamento. Eu não pensei muito. Só comecei a andar na direção dele. Quando ele percebeu, virou o rosto como se tivesse sido chamado e começou a se afastar. Não correu, não mudou o ritmo. Só seguiu caminhando tranquilo, como alguém que estava indo embora porque o expediente tinha acabado. Eu o segui por alguns metros, mas não conseguia chegar perto. Ele entrava por caminhos onde havia mais gente e eu ficava sem jeito de sair correndo atrás. Era ridículo. Eu me senti ridículo. Ele virou uma esquina de um trecho do parque, daqueles que dão acesso a um espaço infantil. Quando dobrei atrás, ele não estava mais avançando. Estava parado, no meio das crianças, todas correndo, brincando, gritando, e ele ali, exatamente como era quando eu tinha meus 8 ou 9 anos. O mesmo rosto jovem, a mesma expressão calma, a mesma idade. Eu não consegui me mexer, só fiquei observando. Ele não interagia com ninguém, só olhava ao redor, do mesmo jeito de sempre. Discreto, distante, como se estivesse verificando alguma coisa. Foi nesse instante que entendi o que me incomodava desde o começo. Ele não fazia parte da minha vida. Ele fazia parte das minhas fases, das transições, dos momentos que marcam uma pessoa sem que ela perceba. Parecia alguém que estava acompanhando minha trajetória desde a infância, não como perseguição, nem como ameaça, mas como observação. Como se estivesse ali para confirmar que eu tinha chegado de um ponto ao outro. Como se aquilo fosse parte de uma rotina que eu nunca soube que existia. Voltei para casa sem saber explicar nada. Só sei que desde aquele dia não o vejo mais. E tenho medo, ao mesmo tempo que curiosidade, de descobrir em qual fase da minha vida ele considerou que o trabalho dele comigo terminou.